Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo, ele tá sendo uma surpresa até pra mim, porque eu estou aqui na frente da minha loja, trabalhando. Agora são um pouco mais de 3 horas da tarde. E eu entrei pro meu estoque, veio um pensamento, sabe? Eu estou num processo com Deus. Na verdade, os processos com Deus, eles nunca terminam. Quando a gente pensa que termina um, começa outro. E eu sentei no banco, eu estava lendo um livro e o Senhor falou comigo. A resposta que o Senhor me deu praticamente foi esse vídeo que eu decidi criar agora. Hoje, dentro da palavra que o Senhor me deu no desafio de 21 dias, eu falei sobre o espinho na carne de Paulo. Que Paulo, ele tinha um espinho na carne onde ele pedia para que o Senhor tirasse. E o Senhor, ele não tirou. Mas o que o Senhor fez foi que simplesmente Paulo aprendesse que a graça do Senhor era capaz de fazer ele resistir e sustentar ele em meio àquela situação difícil, em meio àquele espinho, né? Aquela dificuldade. E Paulo tinha que se orgulhar, né? Daquela situação, por justamente sentir o trabalhar de Deus naquele momento. E é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu quero trazer esse vídeo aqui porque eu quero que você entenda. Eu tô começando pelo final, mas eu quero que você entenda o seguinte. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, elas têm uma origem. Muitas não, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas têm uma origem. E a origem de todo o mal que acontece nas nossas vidas é o pecado. A origem de todo mal é o pecado. E eu quero que você entenda o seguinte, pode ser que seja o seu pecado, como pode ser o pecado de outra pessoa. E eu quero entrar aqui nessa questão de batalhas espirituais. Você já entende? Se você já assistiu algum vídeo meu, se caso você não assistiu, peço que você assista. Tem um vídeo onde eu falo apenas sobre guerras espirituais, o que são, o que significam. E as batalhas espirituais, elas principalmente acontecem na nossa mente, na nossa cabeça. E as batalhas espirituais, elas acontecem por vários motivos. E um deles é justamente a maldição hereditária. E eu já quero falar aqui, eu não vou explicar a fundo o que é uma maldição hereditária. Vou fazer outro vídeo para explicar. Só que eu quero falar como as maldições hereditárias, elas influenciam diretamente nas nossas batalhas espirituais. Como nós podemos ter grandes batalhas espirituais por causa de uma maldição hereditária. Como assim, Julie? Eu estava ali, né, como eu estava falando pra vocês, dentro da minha loja no estoque, e o Senhor começou a falar comigo justamente uma situação que eu estou vivendo, que eu estou passando. E o Senhor me fez lembrar desse espinho na carne de Paulo. E o Senhor me deu esse vídeo por quê? Porque a razão pelo qual eu estou sofrendo, pelo que eu descobri, foi justamente por causa de uma maldição hereditária. E, Julie, tá, você não quebrou a maldição? Gente, é um processo. Maldição hereditária é uma coisa que você vive por a sua vida toda, até o dia que você descobre. Então, por isso que eu falo assim, ó, se você não acredita em maldição hereditária, ok, passa esse vídeo, segue sua vida tranquilo, tá? Porque muitas pessoas já me criticaram, inclusive no Instagram, falam que é heresia e tudo mais. Eu nasci num berço evangélico, eu, sou cristã. E o que acontece? Eu também não acreditava em maldição hereditária. Até o momento em que eu busquei respostas em Deus. Até o momento em que eu fui tão a fundo para tentar encontrar um porquê, uma resposta em Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E o Senhor, todo mundo que procura resposta nele, ele responde. Ele traz a resposta. E lembra daquilo que eu falei sobre o pecado? Tudo se origina no pecado. O pecado pode ser seu, como também o pecado pode ser de outra pessoa. Até o ponto de ser quebrado. Em Jesus Cristo, sim, nós temos cura e libertação. Temos, mas não é automático. Gente,
É como a pastora Tânia Teresa fala, quem quiser assista os vídeos da pastora Tânia Teresa. Ela é uma especialista em falar sobre libertação, principalmente sobre maldições hereditárias, até porque além de falar muito e entender muito sobre isso, ela é juíza. Então assim, sobre esse mundo de leis, ela entende que no plano espiritual, né, também existem leis. Se você quebra essas leis, você vai colher, vai ter consequências. E eu quero falar o seguinte: eu comecei a buscar muitas respostas no Senhor. E o Senhor me levou às maldições hereditárias que eu carregava da minha família. Carregava tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. E de repente eu entro em confrontos. De diversas formas. Fazendo perguntas para o Senhor. Por que aquilo acontece? Como que eu faço para acabar com aquilo? E quando que as coisas mudam? O Senhor, ele já respondeu a maioria das minhas perguntas. O Senhor, ele já fez grande parte. Ele não fez tudo. Não fez tudo. Lembra daquilo que eu falei sobre Paulo? Então, Deus não tirou o espinho dele. Deus fez ele andar em conformidade com a graça, para que ele pudesse superar aquele obstáculo, superar aquela situação. E eu quero falar para você o seguinte: o que então uma maldição hereditária vai influenciar tanto nas nossas vidas? Por que a gente pode sofrer tanto batalhas espirituais em relação a maldições hereditárias? Uma maldição hereditária, ela nada mais é que pecados que estão na sua vida desde quando você é criança, desde quando você nasceu. Porque maldição hereditária vai passando de pai para filho, tá? Entendeu? De mãe para filho, de pai para filho. E aí você justamente lida com situações lá atrás do seu avô, da sua avó, a sua vida toda. Vamos falar sobre maldição hereditária em relação à escassez e pobreza? Você sempre, aí no caso você nasceu pobre. Você sempre teve aquela mente escassa, aquela mente de pobreza, aquela mente sempre faltando, sempre aquela, sabe aquela, não tem, as pessoas sempre falam muito sobre pensamentos e crenças limitantes. Justamente, pensamentos e crenças limitantes que vêm da onde? De um crescimento, né? Onde você está totalmente envolto por informações de escassez e pobreza. Onde tudo que você vê é aquilo. Você não conhece outra realidade, outro mundo. E aí sempre quando existe uma oportunidade, ou sempre quando surge uma ideia, sempre quando surge algo, você vai podar aquilo, porque você não conhece esse outro mundo, você só conhece o pensamento limitante de escassez e pobreza. Então você sempre vai sentir que você é incapaz, você sempre vai sentir que você não é digno, você sempre vai fazer comparações, você sempre vai estar ali te auto-sabotando. Para muitas pessoas, muitos coaches, né, é pensamento de crenças limitantes. Sim, e é isso mesmo. Mas é isso mesmo da onde que surge? De uma linhagem, entende? Se você pegar na Bíblia, é basicamente isso que vai sendo passado de pai para filho. Por quê? Por causa de um pecado que originou lá atrás, no caso de escassez e pobreza, de negócios indevidos, né? Então assim, nós temos essas linhagens que a gente carrega. Então as maldições hereditárias simplesmente são coisas que você carrega na sua vida que você não entende por que você não consegue quebrar aquilo, por que você não consegue romper aquilo, até o dia que você tem resposta em Deus e através de Jesus Cristo você quebra. O problema é que maldição hereditária não é um processo que você quebra com uma oração. Você carregou uma vida inteira de pensamento limitante, de crença limitante, de que você era pobre, de que você ia morrer pobre, de que quem cresce, quem fica rico são os desonestos, de que você é incapaz, de que tal e tal e tal. Aí você acha que com uma única oração você quebra isso. O poder de Jesus Cristo, com certeza, ele é capaz de quebrar isso com uma única oração. Mas a sua fé não é. A sua fé não consegue associar isso, entende? E é por isso que existe um processo. E eu estou ensinando isso lá no desafio de 21 dias, falando justamente sobre esse processo, né? Existem pessoas que levam poucos dias
com jejum e oração, porque o jejum ele tem essa capacidade de fazer uma limpeza, de revelar o oculto e o escondido. Quando a gente mortifica a nossa carne, o Senhor ele trabalha de forma mais rápida em nós. Então existem pessoas que conforme a busca levam um período mais curto, outras que depende de mais tempo, depende de quantos traumas aquela pessoa carrega. E eu quero falar bem que isso, eu dei apenas um único exemplo, né, falando sobre escassez e pobreza. Eu quero aqui falar sobre outros exemplos. Vamos falar sobre promiscuidade sexual. Vamos falar sobre traumas em relação à sexualidade que muitas pessoas carregam. E eu quero falar o seguinte: você às vezes é atormentado por situações o tempo todo, por pensamentos o tempo todo na área da sexualidade. Você peca e você não sabe como sair, você não sabe como que você consegue, sabe, romper com isso. Você é atacado o tempo todo nessa área, você percebe que existe uma área ali que é mais forte. Por quê? Porque quando você vê, você carrega no seu sangue. É uma maldição que está ali entranhada dentro de você, que você está carregando por, muito tempo, por muitos anos. Então eu quero falar para você o seguinte: começa a perceber, a reparar em quais áreas você é mais atacado, em quais áreas você está sofrendo uma batalha espiritual maior e mais forte. Isso pode ser enraizado por parte de uma maldição hereditária que precisa ser quebrada. Precisa ser anulada. Então a maldição hereditária ela vai fazer com que você seja frequentemente mais atacado em determinadas áreas e situações. Então assim, se você, por exemplo, carrega maldições hereditárias de espíritos de, de depressão, você vai ter muito mais pensamentos depressivos recorrentes de que eu não sirvo para nada, de que eu não sou capaz de nada, de que nessa vida nada se resolve para mim, e até mesmo, pra que eu vou viver? Eu não quero mais viver. Entenda, aconteceu isso comigo também. Sabe por quê? Então assim, conforme a maldição hereditária que você carrega, você vai ser muito atacado. Conforme a área que você é atacado, pode ser que tenham maldições hereditárias na sua vida, na sua família. Então, eu estava aqui pensando sobre isso. O Senhor me deu esse vídeo e o Senhor me deu uma resposta, Aí você me diz assim: mas Julie, isso é muito injusto, porque eu não tenho nada a ver com os meus antepassados, eu não tenho culpa nenhuma do que foi causado lá atrás e tal, e eu fico carregando essas coisas. Então assim, eu quero falar pra você o seguinte: eu também acho injusto, mas depois que eu entendi, depois que eu fui a fundo, estudei, e o Senhor foi me dando revelações sobre isso, hoje eu entendo a justiça de Deus, e o Senhor é justo. Antes eu achava injusto, mas hoje eu entendo que a justiça de Deus ela prevalece e o Senhor é justo. Eu quero que você entenda o seguinte: vamos supor que você não fuma, mas você vive numa casa onde você tem ali o seu pai e sua mãe que fumam, e você cresceu nessa casa de fumantes, entende? O tempo todo eles fumando e você lá exalando aquela fumaça o tempo todo. Quando você chega a um determinado período da sua vida, lá pelos seus 40, 50 anos, você descobre que tem um câncer de pulmão. E aí? Da onde que surgiu esses sintomas do câncer de pulmão? Lá de trás, quando você ficava inalando aquela fumaça lá deles. Então, mesmo você... o que acontece? Mesmo você não participando do pecado, mas os sintomas você vai sentir. Mesmo você não fazendo, mas você estava ali, crescendo com aquela coisa ruim. Então as nossas crenças limitantes e muito do que nós somos atacados na nossa mente o tempo todo, os pecados que vêm sobre nós, as perturbações malignas que vêm sobre nós, vão estar relacionados com a natureza em que nós vivemos. Estarão relacionados também, além da natureza que nós vivemos, com aquilo que nós carregamos no nosso sangue, de pecados dos antepassados.
Aí eu quero que você agora, nossa, Julie, mas como que eu vou descobrir se isso é maldição hereditária ou não? Aí eu vou gravar um outro vídeo explicando melhor sobre maldição hereditária. Eu sei que eu já tô um pouco atrasada com isso, porque eu tenho que falar sobre isso aqui. Mas enquanto isso, você vai lá na pastora Tânia Tereza, nos vídeos dela, e você vai entender. E existem diversos tipos de maldições hereditárias. E se você está em Cristo, se você, né, acha que isso não é real, amém, né? Porque deve ser porque você não é tão atribulado, e glória a Deus por isso. Mas eu fui demais, estando na igreja, estando em oração, demais, porque eu busquei por respostas, e o Senhor me levou até isso. Então, eu creio que não são todos que são tratados da mesma forma, ninguém é atormentado do mesmo jeito, no mesmo nível, na mesma situação. Então, quem realmente precisa de cura, busca por cura, tem resposta. E quem não, quem tá tudo bem, tá tudo certo, tá tranquilo, pra quê? Não tem problema. Então, assim, quem tá nessa situação, esteve nessa situação como eu estive, estude sobre isso, tá? Mas eu quero aqui deixar essa mensagem sobre batalhas espirituais relacionadas a maldições hereditárias. Por quê? Porque é algo que é muito forte. Nós batalhamos espiritualmente, nós guerreamos espiritualmente, principalmente nós somos mais atacados principalmente em áreas em que nós carregamos maldições hereditárias ou heranças, né, hereditárias aí. Então, quando a gente descobre o sintoma, nós buscamos como guerrear. E aí, tá, Julie, você falou sobre isso. Então, como que eu me livro disso? Através do jejum e da oração, né? Como Jesus Cristo disse mesmo em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, existem demônios, existem coisas, né, influências nas nossas vidas que só vão sair com jejum e oração. E é um processo, entenda isso, é um processo. Não vai ser do dia pra noite. Você não vai ser liberto do dia pra noite. Assim, o Senhor Jesus tem poder pra isso, pra te libertar do dia pra noite. Mas a sua fé que não é capaz, depois de passar a vida inteira enfurnado num determinado tipo de pecado, como que você é liberto assim, automaticamente? Entende? Então, depois que você passa a vida inteira sendo rejeitado, se sentindo rejeitado como eu me sentia, depois que você passa a vida inteira se sentindo um nada, como você, né, como pode ser que muitas pessoas se sentem, como que você de repente vai tomar posse de uma paternidade de Deus bem exercida e achar que você é herdeiro? É muito complicado. Então isso é um processo de tratamento que o Senhor faz nas nossas vidas, tá? Então, é isso. Espero que você fique com esse vídeo, tenha entendido. Qualquer coisa não entendeu, manda aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder, mesmo na correria aqui. E beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.